E aí pessoal, eu sou o Regis Dávila. E eu sou o Thiago Teles. E nós somos professores de Técnicas Circenses do projeto Expressando Arte da Fundação Ângelo Bozzetto. E hoje nós estamos aqui na Fundação Ângelo Bozzetto para falar para vocês um pouquinho sobre a história do palhaço. Nós já falamos um pouco sobre a história do palhaço na primeira aula, essa é a segunda aula, então se você não assistiu a primeira, corre lá e assiste. Thiago, nós paramos da onde a gente estava falando da história do palhaço? A gente tinha acabado de falar de onde veio essa figura, quais foram as primeiras vezes que elas apareceram. Então, nós falamos um pouco lá que existem relatos históricos de várias épocas, dessas figuras cômicas que vinham trazer esse alívio a momentos mais pesados, até que nós chegamos a um momento específico que é o bobo da corte. O bobo da corte é aquela pessoa que alguém já viu em alguns filmes, que ela serve para provocar o riso. Não é mesmo? E onde é que o bobo da corte agia, Thiago? O bobo da corte agia dentro do próprio condado ou do reinado, do reinado, e ele era a figura que acompanhava o rei e era a única figura dentro de todo o condado, ducado ou reinado que podia fazer críticas para o rei de forma engraçada, sem que decapitassem ele, né? Todas as outras pessoas que fizessem uma crítica para o rei corriam um sério risco de ser decapitado. O bobo da corte não. Exatamente, porque como ele já era essa figura que servia para provocar o riso, ele conseguia fazer críticas e tirar sarro, de certa forma, das ações do rei ou das outras pessoas da corte, sem sofrer consequências graves e provocando o riso. Exatamente. E o importante nessa crítica dele é que ele tornava essa comédia uma crítica. Então, ele pegava a postura do rei ou a postura das pessoas daquele lugar, ironizava elas, transformava elas em piada, né? Transformava elas em algo risível e fazia com que as pessoas repensassem suas posturas ou fazer com que o próprio rei repensasse as suas atitudes e mudasse elas. Isso é interessante, né, Thiago, porque isso tem a ver com a figura do palhaço, né, que a gente está falando, que hoje em dia, ainda contemporaneamente, é a figura que ela se permite e acaba, alguns tipos de palhaços, alguns palhaços e palhaças, fazem isso, crítica social, crítica aos poderosos, de uma forma indireta, usando a comicidade, ao mesmo tempo provocando reflexão e abrindo os olhos dos outros também sobre aquilo que está acontecendo. E talvez por isso muita gente não goste da figura do palhaço na sua presença, né? Muitos poderosos às vezes ficam assim, mas esse palhaço aqui vai fazer aparecer alguma coisa minha para os outros, todo mundo vai rir e eu vou aparecer e isso não vai ser bom para mim. É verdade. Tu sabe que existem outras figuras do palhaço dessa época que são muito importantes também. Figuras cômicas, no caso. Figuras cômicas. Uma das figuras são os próprios campesinos, né? Então as pessoas que moravam mais para o interior, que trabalhavam com a terra e que não se ajustavam à moda da sociedade normal. Urbana, no caso. Quando iam para a cidade eram criticados por o seu jeito errado de falar, por o seu jeito diferente de vestir e tal. Inclusive é daí que vem possivelmente os nomes palhaço e clown. Palhaço e clown. Depois mais tarde a gente vai tentar falar um pouco alguma diferença entre clown e palhaço, mas aqui a gente está entendendo tudo como palhaço, né? E essas figuras campesinas, isso também lembra um pouco aqui da Fundação Ângelo Bozzetto. Nós tivemos lá no primeiro vídeo, vocês viram a telhadeira que o seu Ângelo Bozzetto fez, né? Que era do campo e do trabalhador para gerar, moer os grãos, depois gerar energia até chegar a Nova Palma Energias. Mas aqui também, na verdade, todo mundo sempre sofreu, o campesino sempre sofreu com
com o riso do outro, né? As pessoas urbanas riam da pessoa campesina. Do caipira. Do caipira aqui, no caso. Mas é interessante que isso se transformou nessa figura do palhaço, quer dizer, ajudou a transformar, a criar a figura do palhaço, inclusive com características como na roupa, né? No caso da palha, que o colchão era feito de palha, e aí aquela pessoa campesina que usava uma roupa, às vezes com o mesmo tecido que era feito o colchão de palha, ele acabava sendo chamado de palhaço. Isso. Né? Ou às vezes tinha até a sujeira de palha na sua roupa mesmo, né? Assim como o clown, que vem da palavra clod. Exatamente, né? que significa caipira em inglês. Caipira camponês em inglês, clod, depois se transformar em clown. Então aquela pessoa caipira era apontada como um clod, um clown, uma pessoa que você ri, e isso de uma coisa ofensiva vira para uma coisa importante como o palhaço. E o que mais, Thiago, de figuras que tem pra gente falar, isso são figuras que deram origem à palhaçaria ao palhaço, né? A gente está falando da Idade Média lá, dos anos 1300, 400, 500, 600, 700, depois isso vai evoluindo, vai mudando de épocas até chegar hoje em dia. E quais outras figuras deram? A gente já falou antes do bufão. Os bufões, as figuras da comédia dell'arte, né? Os camponeses. Os camponeses. Principalmente, esses são os três principais. Porque na verdade essa figura cômica, ela vem se transformando, ela sempre existiu em várias culturas, inclusive culturas que a gente não tem acesso, né? Culturas indígenas, culturas asiáticas já existiam, sempre existiu essa figura que faz graça para o outro, provocando graça no outro e com uma certa reflexão, uma certa provocação. Então é isso. Vamos lá para dentro do camarim, ver alguns figurinos que tem a ver com a palhaçaria e pensar um pouco mais sobre essa figura. Isso, legal, porque lá a gente vai conseguir mostrar alguma coisa e retomar um pouco do que a gente já falou. Então vamos lá. Vem com a gente. E não esquece de dar o like e seguir as redes sociais da Fundação Ângelo Bozzetto e do Projeto Expressando Arte, tá bom? Espero vocês na próxima aula. Tchau!